Muito bem, continuando depois da reunião, as pessoas importantes e os burgueses começam a sair. Ainda tem um dia pela frente, mas vocês não podem sair dessa estalagem. Enfim, vocês vão vendo as pessoas importantes saindo, o Rizzo já pegou o teleportador e foi embora dali. E no fim, dá pra ver a Arconte falando com um outro grupo de pessoas ali. Mas não dá pra ver exatamente do que ela tá falando. E parece que não é uma conversa pra vocês. Gostaria de saber o que vocês vão fazer agora. Ah, tipo, Acho que organização. resolver o quarto. Eu? E por. Quando, quando você diz o perímetro, você quer dizer o perímetro do castelo? Sim, de todo esse local, você não pode sair daí de dentro. Então a Pades provavelmente iria estar explorando o castelo. Um do lado do outro. Antes de voltar pro quarto para ter a discussão. Certo? John Way vai pro quarto e a Patsy vai explorar, é isso? Tira. Um segundo. Muito bem. John Way, você vai tipo, se direcionando pro quarto. E o que você gostaria de fazer lá? Só esperar o tempo passar, cuidar da sua pele, como é que é? Mano, ele já fez roxinho de skincare ontem, tudo bem. Certo. Então, o que você vai fazer no quarto? Exatamente, pra deixar o tempo passar. Ah, eu acho que ele pega um diário na bolsa dele e ele começa, tipo, a desenhar a, a paisagem. Olha, eu já sei que John Way tem dons artísticos, mas eu não sabia que ele tinha um diário. O que tá escrito aí, mano? Dá uma palhinha aí de alguma coisa. Tem a maioria das coisas, né? Tipo, receita, tem, tipo, desenho de coisas que ele encontra, tipo, tem alguns desenhos, tipo, do cenário e das pessoas, mais ou menos. Não é muito. Nossa, o bagulho mandou agora, também. Tem desenho das pessoas, das coisas. Mas é basicamente isso. É tipo meio que só um diário. Acho que tem muita pouca coisa escrita. Assim. É meio um negócio mais visual mesmo, só pra recordar de memória. Assim. Certo. E já você, Pato, você nota o John Wayne se redirecionando pro quarto. E você dá uma olhada nesse perímetro. No geral, é só uma grande estalagem. Não tem nada demais. Tudo que você nota é que tem certas portas que são maiores do que as demais, em certos corredores específicos. Mas tem guardas que ficam bloqueando a passagem. Claramente um lugar que você não pode estar. Além disso, a cobertura, no caso o teto, também é bloqueado por guardas, para ninguém passar por ali e a entrada também. A recepção não tem ninguém, tipo, comum. Quero dizer, só tem as pessoas que estavam naquela reunião ali. Então o que deixa entender é que aí é como se fosse, tipo, um local para reuniões, só que também tem essas instalagens para as pessoas que vão realizar e poderem passar dias aí se necessário, conversar e estar sob segurança de guardas mais próximos, tipo, da sua própria residência, entre aspas, né? Ao que você percebe, não tem nada demais nesse local. É chique e é isso. Tem ventilação? Ventilação. Tipo, eu tô querendo imaginar exatamente o. Tipo, eu tô olhando pra basicamente tipo estilo de castelo medieval, tanã, tanã, ou é outro tipo de jeito? Aí não é Mondstadt, aí não tem nada medieval. Aí é tipo um hotel como os que nós temos hoje em dia, um hotel bem feitinho, com tijolos, assim, construído, elevado. Não tem medieval, medieval é só Mondstadt. Entendi. Pra Pades, lembra Lille, só que Lille é bem mais chique, tem um outro estilo de arquitetura. Então eu não acho tipo, nada visível que eu consiga acessar no momento que tipo, seja de interesse. Tudo que você poderia acessar de interesse está bloqueado. Hum.
A ideia, talvez, por detrás de não ter uma ventilação exposta ou alguma passagem, é que justamente as pessoas não invadam. Entendido. Então tem um negócio no terraço, guardas no terraço e guarda. Onde mais você tinha falado que tinha guardas? No terraço, em algumas portas maiores espalhadas por certos corredores e na entrada. Ok. Guardas nos telhados. Portas grandes e entrada. Ok, então vou voltar pro quarto. Você perde um pouquinho de tempo ali enquanto vocês passavam. E dá pra se dizer que passou umas 2 horas do John Way escrevendo, lendo seu diário, e a Patsy olhando todos os perímetros, já que é um lugar grande, espaçado. Dá pra ver, John Way, a Patsy entrando pela porta. E vocês estão no seu quarto. A Maricossa não tá aí, obviamente. E o lugar já tá menos agitado, já que muitos dos burgueses e burocratas que estavam aí já estão se retirando, indo embora. E no geral só tem vocês. Ainda assim, vocês ainda têm o objeto que a Archon te deu pra vocês comunicarem com ela. Enfim, o que vocês gostariam de fazer nesse momento? Gostaria de conversar com o Zanguei um pouco antes de fazer as perguntas. Pode prosseguir. Oi, Zanguei. Ele olha assim, de volta pra você. Terminou de usar pra ele. Sim. Tem guardas no terraço, entrada e umas portas grandes que eu assumo que sejam de burocratas de alta importância. Eu queria. Oh. Pode falar. Eu queria continuar um assunto que a gente acabou terminando abruptamente em relação a de você ainda entendendo de ficar se eu sei o que você está querendo fazer, a direção que você quer e se eu deveria sair ou não e ir com outra pessoa. Eu só queria destacar que, em geral, independente do caminho que você está indo, que é guiado por vingança, de certa forma, minha missão vai ser cumprida, ainda assim, até o final disso tudo. Então não precisa se preocupar. Os detalhes eu consigo lidar eu mesma. De alguma forma. Você acha que você pode lidar com as consequências disso? Não. Acho que não tem mais para discutir. E tipo, fecha o diário, assim, né? O ponto que eu diria que é um pouco mais complicado. Eu nunca mencionei exatamente que isso é qualquer tipo de violência. Não. O que eu tô fazendo é mais profundo aqui. É uma revigoração do espírito. Tem pessoas que não merecem ter um pouco feminino na mão. Não sei o que seria. Entendo. Então, o objetivo seria uma completa revigoração do sistema? Talvez. Eu não sei ainda o quão longe eu consigo chegar nisso, mas eu acho que tudo isso começa com ensinando aquele monte de Archon que ele merece. E um bom começo aquilo foi. Aquilo lá é mais do que prova bastante que você é completamente capaz de alcançar o que você está tentando fazer. Talvez leve mais tempo do
que esperado, mas se eu posso lhe dar uma sugestão em relação especificamente ao jeito que você for lidar com um certo homem dinheiro. Morte para um homem como ele não seria suficiente. Pelo menos do jeito que você fala sobre tudo isso. Eu só quero destacar que tem muitas coisas piores que você pode fazer com ele. Ah, eu tenho bastante noção sobre isso, não se preocupe. Entendido. Então estamos novamente nivelados e entendidos. Agora falta tirar as dúvidas com a Arconte. Sim, eu quero... Você tá falando alguma coisa? Não, pode pular. Eu só ia... Eu pego Eu só pedi. o pedaço de cabelo, né, que ela me deu e o Falcão me corta. Muito bem. Quando você segura esse pedaço de cabelo e começa a queimar. Quando ele começa a queimar, sua mão tipo vai pegando esse calor, assim, você vai sentindo. E você acaba soltando no chão. Instintivo. Quando isso daí acontece, o cabelo queima um pouquinho do chão. E uma forma, tipo, de fogo dela começa a se surgir na frente de vocês. Ela é acompanhada de uma aura quente, assim, um calor. E dá pra perceber que é ela, só que não materializada. Quando ela surge, instantaneamente, ela já diz pra vocês. A voz dela é meio trêmula, meio... não é muito parecido com a sua voz real, mas ela diz: o nosso tempo aqui é curto. Nós não podemos perder todo esse tempo assim. Esse corpo só vai se manter aqui por cerca de 30 minutos. Além disso, ele é feito com uma parcela da minha visão para que ele não seja barrado por contratos. Então, vocês podem perguntar certas coisas e, dependendo do que vocês digam, eu acho que esse corpo não vai ser barrado por meio de contratos. Acho que é isso. Vocês estão prontos? Sim. O tempo de 30 minutos de vocês começa agora. Bem, eu gostaria de estabelecer uma coisa antes. Que garantia nós podemos ter de que você não vai estar mentindo sobre isso? Eu nunca mentiria para duas pessoas que se sacrificaram tanto. Além disso, eu prometi isso. E uma promessa em Nathan, ela é feita com sangue e fogo. Eu poderia rolar uma inteligência ou um carisma pra identificar se... Você sabe que ela não tá mentindo. Dá pra perceber. Ok. Ela tá falando uma coisa muito altruísta. E ela até o momento não parece ser uma pessoa maligna. Senão ela não teria nem ajoelhado pra pedir ajuda de vocês mais cedo. Entendido. Eu fiquei curioso sobre a sua relação com o Arconte Adentro. Você disse que ele disse que te conheceu, concedeu sua visão. Mas eu não lembro de você dizer que tinha contato especificamente com ele. Pelo que eu lembro, era o antigo Arconte que foi. Bom, é uma história muito complicada e muito longa. E bem longa pra esse tempo curto que nós temos não ser o suficiente. Enfim, eu vou tentar ser breve. Mondstadt e Natlan possuem uma história em comum. Não uma relação de amizade, mas de empatia. Ao que se sabe, porque nem mesmo eu sei, já que eu sou apenas uma pessoa com a gnosis original da Arconte, dizem que a primeira Arconte de Natlan ajudou Mondstadt a se livrar de um tirano. Um tirano que há muito tempo reinava essas terras. Quando isso aconteceu, Mondstadt ascendeu como uma potência, e juntamente a isso vieram os Arcontes de Mondstadt, com a Gnosis original de lá. Anzoraf não foi o primeiro, mas ele foi uma figura importante, de certa forma.
Quando eu o conheci, eu estava de passagem em Mondstadt. Na época eu não era o Marconte, era só uma pessoa qualquer. Ele percebeu que eu tinha um potencial e me recomendou para ser a sucessora da Arconte antiga. Diz a Arconte que diz a antiga Arconte que ter essa gnosis é uma coisa importante. Ela dizia que no passado, o primeiro Arconte de Natlan registrado acabou sendo assassinado. Ou o que dizem também é que ele morreu em uma batalha e metade da sua gnosis foi roubada e não se sabe onde ele está. Então, o que eu tenho não é o suficiente para lidar com situações extremas. Mas Anzuraf era diferente. O seu poder não vinha só da Gnosis, ele também vinha da sua própria força. E ele me ajudou muito, e muito, com vários problemas que houve em Natlan. Além disso, ele me deu a minha visão. E ela mostra o símbolo de visão. A visão dela lembra a visão Pyro. Entretanto, dá pra ver que ao redor é um fogo, e ao redor tem pessoas como, tipo, segurando a mão ao redor desse fogo. Isso é a visão original de fogo. O fogo da alma. É uma visão que depende da credibilidade das pessoas. Todos em Natlan acreditam em mim como sua Arconte. É claro que nem todos. Sempre existem pessoas que não acreditam. Pessoas que não depositam sua fé em você. Não te veem como alguém especial. Mas as pessoas que colocam sua fé nisso acabam me beneficiando. E eu também as beneficio. Eu disse pra vocês uma vez que Natlan está conectada pelo fogo. Além disso, é incapaz de que as pessoas que estejam conectadas por esta visão morram. Enfim, Anzuraf foi uma figura importante pra mim e pra Natlan. Mas eu não esperava aquela reação abrupta dele. Eu não sabia que ele tinha relações com aquele grupo. Ela responde isso. Você é estritamente contra o grupo dos 13? Ela fica pensativa. Eu ouvi dizer que seu objetivo de certa forma é nobre, mas eles reuniram pessoas muito erradas para fazer isso. Eles reúnem qualquer pessoa que tem essa mesma mentalidade de descobrir a verdade, mas eu acredito que eles fazem de uma maneira completamente inumana e com pessoas que não são capazes disso. O melhor exemplo disso pra mim é o prisioneiro de alta periculosidade Neil. Eu diria que, na minha opinião, os objetivos e o que o grupo propõe de certa forma é bom, mas com certeza eles fazem isso da pior forma possível, com as piores pessoas. Mesmo assim, você aceitou o contrato de liberar o Neil e aceitar o serviço do Rizzo. Em relação a isso, eu tenho uma pergunta. Ao meu entender, vocês são... Quando fazendo um contrato com o Rizzo, vocês são completamente presos a ele. Mas o Rizzo, de acordo com ele mesmo, não tem nenhuma obrigação de encarretar, de certa forma. Generalmente, o que estava parando ele de absolutamente destruir aqueles guarda depois da terceira vez que eles queimassem os braços dele? Ela solta um suspiro. Quando ela solta o suspiro, sai uma baforada assim quente, um vapor quente. Primeiramente, foi algo necessário. Aquele contrato era de extrema importância. Porque agora eu tenho certeza, e no caso eu vi e sei que a Rizzo sabe que existe uma guia da luz viva por aí. Se ela estivesse, se por algum acaso a Patis Paratia estivesse morta nesse momento, com certeza isso seria uma perca enorme para nós. Como eu disse, o objetivo deles é nobre. Descobrir a verdade sobre uma possível ou alguma coisa envolvendo uma oitava nação. Mas, no fundo, eles fazem isso da pior forma possível. Uma guia da luz não é só qualquer pessoa. Você, como posso te dizer, é uma em 1 trilhão. Você é a vida mais cara desse mundo, provavelmente. Então eu não mediria esforços para salvar a sua vida. E o Rizzo é a minha melhor aposta. Agora,
Sobre ele não cumprir a partes de contratos ou condições, isso é muito óbvio. Quando você é forte, você é acima da lei. Não quero dizer que ele não tem que seguir as condições, mas se ele quisesse, ele muito bem poderia só varrer um continente inteiro. Você acha que vale a pena questioná-lo sobre isso? Ou você acha que as leis de Liyue funcionariam com uma pessoa assim? Quanto Não é mais... isso que eu estava perguntando. Ah, pode refazer a pergunta. O que eu quis perguntar é o porquê ele deixou aqueles caras fazer aquilo em primeiro lugar. Se ele tem a força de simplesmente ignorar a lei, ignorar os próprios contratos. Por que ele só não acaba com o mundo de uma vez? Acabar... Isso daí é uma pergunta. pode Eu fazer. acho que ele quer comida. Bom, acabar com o mundo de uma vez não é a forma de trazer o objetivo deles, no caso, né? Tipo, por que ele acabaria com o mundo se ele quer descobrir mais uma parte do mundo? Além disso, ele não é maligno. Ele não é uma figura caótica. A sua história é bem mais complexa. E, acima de tudo, ela é jurada entre todos os 7 arcontes de que ela não pode ser espalhada. No caso, não pode ser repercutida. Entretanto, ele não se permite. Ele é realmente fraco daquele jeito. O que é forte sobre ele não é só a grande força, uma grande agilidade. Diferente de sua irmã. É a sua técnica, é a sua visão. A visão de Rizzo não é qualquer visão. Ela não possui nenhum nome. Ela não possui nenhuma grande coisa no geral. Ela não é como o emblema enorme de Anzuraf. Diferente disso, aquela visão é uma visão caótica que se move de acordo com a vontade dele. Não uma visão qualquer. Eu diria que é tão poderosa quanto a visão do Arconte de Liyue. É simplesmente uma visão que, de acordo com sua vontade, o caos ou a ordem podem acontecer. Esse é o motivo do porquê ele não respeita tão bem condições de contrato. Ele não é uma figura forte. Qualquer pessoa com um físico bem treinado poderia cuidar dele. Entretanto, se ele desejar que um caos aconteça, com certeza um continente sofreria. Muito. É dito que ele foi responsável por causar um caos em um certo continente. É dito que ele foi capaz de destruir completamente. Tudo porque ele não recebeu algo que queria. Não de uma forma mimada, porém, ele percebeu que essa era a melhor forma de resolver o problema. Essa é a informação que eu sei até o momento. Enquanto a irmã dele. O quê? Enquanto a irmã dele, por que ela não é mais rígida em relação a só governar o mundo? Ele é um caso diferente. A Rizzo tem uma quantidade de visões absurda, todas roubadas. Aquelas que vocês devem ter visto não é nem 1/3 das visões que ela tem. A questão é que a Rizzo sabe sobre uma coisa que poucas pessoas conhecem e que foi jurada que iria ser apagada. Os viajantes, e uma certa nota de testamento, eles diziam que as visões apenas contêm poder, selam eles, para que uma pessoa possa utilizar, e uma visão é especial para cada uma. Mas é dito por eles que também existe uma forma de utilizar além desse poder sem ter uma visão. Todos os elementos podem ser controlados sem ter uma visão. E é isso que a Rizzo sabe. Ela não é forte fisicamente, só fisicamente, como também é forte com as visões. Eu diria que ela deve ser uma das 3 pessoas mais fortes que temos por aí. Juntamente ela, o Arconte de Inazuma e... não sei. Bom, deve ter mais alguém nesse mesmo patamar, porque ela é com certeza uma pessoa muito poderosa. Ela facilmente poderia reinar sobre o mundo. Mas do que adianta reinar sobre o mundo, sobre as leis? Do que adianta ser temida e não amada? Eu acredito que é isso que ela pensa. Entendido. Pulando já para o mais pesado. O que seria o contrato original? Todos os detalhes, por favor. Dá pra ver que o fogo, ele começa a dar uma falhada. Mil perdões. Mas o contrato original, tudo que eu posso dizer sobre ele é que uma parte dele é que é estritamente proibido dizer sobre ele. E não porque existe uma lei ou qualquer magia sobre isso.
Você só pode ter conhecimento total se você pagar por ele. Essa é a filosofia de Lewis. E o Arconte que criou isso, o Arconte de Lewis, original, criou um preço enorme sobre isso. E eu não sei qual é exatamente os detalhes. Eu, pessoalmente, não sei. Tudo que eu sei sobre o contrato original é que é o seguinte: existe um valor sobre o mundo. Um preço. Para tudo que existe. Esse preço, eu poderia simplesmente dizer que poderia ser um humor. A pessoa que tem o poder desse contrato pode comprar qualquer coisa. Esse contrato não é um contrato. É a visão do Arconte de Lewis. Isso não é um contrato, como eu disse novamente, e reforçando. É uma visão. Quem tem essa visão pode comprar o mundo. É isso que eu sei. O resto, obviamente, eu não tenho como saber, porque eu nunca estive em contato com ele. Eu nunca comprei uma informação sobre isso. Mas existem várias pessoas com isso. Existem pessoas que compram parcelas das informações por mais de bilhões de moa. Só pra falar, citar um exemplo, tá? Digamos que Mondstadt gere um PIB, né? Sabe, o produto interno bruto, de só 1 milhão de moa, enquanto uma parcela desse contrato é bilhões. Entendido. Mas esse contrato ele envolve todos os arcontes e de algum jeito ele envolvia o que aconteceu em você. Reformula melhor, tipo, como assim envolve todos os arcontes? Eu acho que ela não pode responder, né? Mas, tipo, o que eu quero dizer é que, tipo, ele envolve mais do que só o arconte de Liu. Ele envolve regras no geral, assim, sobre o mundo. Sim, ela envolve implementar preços em qualquer coisa, inclusive em arcontes, terras, pessoas, monstros, visões, qualquer coisa. Qualquer coisa tem um valor. E imagine que esse valor somado é o valor do mundo. E apenas se pode comprar o mundo se tiver essa visão. Você não sabe nada sobre o arconte de Liu, então? Muito pelo contrário. Ok, porque nós não começamos com isso, então. Pode começar contando tudo que você sabe. Bom, tudo que eu sei sobre o Arconte de Liu, pelo menos o atual, é que ele não era um Arconte desde cedo. Ele foi um cara que comprou o poder da Gnosis. E eu gostaria de te ressaltar isso. As Gnoses não são as visões que nós possuímos. Ter a minha visão e ter a minha Gnose são coisas completamente diferentes. Enquanto ter a Gnosis te torna um Arconte, ter a visão te dá o poder do Arconte. Não são a mesma coisa. O Arconte de Lewis comprou a Gnosis. E ele sempre quis mais, pelo que eu sei. O objetivo dele era comprar o mundo. E foi assim que ele descobriu sobre essa visão. A visão do primeiro Arconte de Lewis. Tudo que eu sei sobre ele é que ele pretende comprar o mundo todo. E isso bate, John Way, com uma coisa que vem à sua mente. Você não tem certeza, mas em algum momento da sua jornada, você tem certeza de ter visto essa figura no Palácio de Jade. Essa memória vem e você lembra de uma figura monstruosa negra na sua frente. Alguma coisa estranha. Você se lembra disso e ao mesmo tempo você se lembra de outros acontecimentos. Uma figura mascarada, uma máscara branca. E é meio confuso, mas ela continua dizendo. Ele também tem uma característica em comum. Ele sabe sentir e analisar as pessoas que têm a ganância. As pessoas com ganância o tornam mais forte. Ele é uma figura muito ambiciosa. E, acima de tudo, eu sei que ele possui alguma coisa envolvendo a visão sobre moedas. No geral, ele é uma figura que desapareceu, tentando roubar o dinheiro de toda a população dele. E foi muito bem sucedido. Na época, gerou um grande estardalhaço que repercutiu todas as nações. Eu não sei onde ele está, mas tudo que eu sei é que esse é seu objetivo: comprar o mundo todo. Além disso,
ele trabalha em parceria com a Trade. Mas eu não acho que ele é um membro disso, já que pra ele isso deve ser só um grupinho que um dia vai ser comprado por ele. Enfim, é disso que eu sei. A pessoa que deve ter mais informação deve ser o mercador ambulante Elos. Agora Inclusive, tem. Você quer fazer primeiro? esses dois, eles têm alguma relação? Os dois elos, eu quero dizer. O Elos Trades e esse? Não, até onde eu saiba. Eles não possuem nenhuma. Quero dizer, eles se conhecem. Mas não acho que tem nada sanguíneo. E o nome, então, é uma coincidência? Eu acredito que sim. Elos Planta tinha comentado que era mais pra um título do que um nome de verdade. Ela diz: ah, sim, é verdade. Bem lembrado. Pelo que eu ouvi dizer, na região da onde esse nome é famoso, que é Sumero, Elos é um título dado para as pessoas que conseguem avançar perante o deserto, a área carmesim. Ou seja, o Elos que vocês estão falando, da Trece, deve ser uma pessoa que avançou pela área carmesim. E faz sentido ele ter uma amiga que é uma doutora de Sumero nesse caso. Aliás, um bagulho que eu pardo, não sei se você lembra. Qual que é a gnose que você tem? Tipo, é a gnose do quê? Eu não tenho ideia. Eu só sei que tem 0,01%. Já Você foram, sabe que é 0,01% de gnoses. já isso que eu ia foram 20 minutos. saber. Ok, eu gostaria de Porque fazer. porque ela acabou de falar que gnoses é tipo, o que faz a pessoa tomar conta. Pergunta. Foi comentado pra mim antigamente que, bom, antes, que eu, dentro de mim, existe. Quando você 0,01. tá falando sobre isso, você sente a mão quente dela tapando sua boca. Ela não diz nada, ela só tapa sua boca. Entendido? Né? Ela diz: Outra pergunta. eles não podem ser capazes de te ouvir. Eu puxo meu diário, assim, e eu vejo a reação dele. Ok. Próxima pergunta, Tipo, então. basicamente eu quero saber se ela pode escrever sobre. Eu quero fazer uma pergunta. Ela parece não prestar atenção no que você tá fazendo. Tipo assim, ela sabe o que você fez, mas sabe quando você finge que não tá nada acontecendo? Tão fazendo de bobo? Ela tá assim. Ela sabe que você pegou o diário ali, mas ela tá te fingindo de boba. Eu entrego o diário pra Pads. Quem não pode saber? Ela não diz nada. E o fogo começa a falhar. Ok, então trocando de assunto. Ela não vai responder. Uhum. Pergunta então. Quando estávamos na dança, quando eu contei o meu nome completo pra você, o seu olho esquerdo decidiu se mover completamente louco por alguns momentos. Eu considerei Isso. que você fosse parte da minha visão. Você faz parte da minha alma. Parte do fogo que corre em minhas veias. É? Você ouviu falar sobre alguma lenda de um monstro misterioso que corria perto dos campos de Nilo? Um monstro? Uma figura totalmente negra. É o que eu posso tentar descrever. Como os Richards que nós vimos? Não. Isso dá trigger alguma memória minha? Você só consegue pensar nos Richards. De primeira mão, assim. Isso eu consigo lembrar disso, né? Então, Tipo, é meio confuso, mas você consegue ter uma visão embaralhada. tá.
motivo eu lembro de ver uma figura que tivesse como se fosse uma auréola. Era um humanoide bizarro. Eu tava lá? Eu não sei dizer. Ela parece não saber, não responde nada. Tá. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. O que exatamente faz você confiar tanto em mim desse jeito? Doses. Quando você diz isso, a feição dela muda. Ela tava meio séria, apreensiva com as perguntas anteriores que vocês estavam realizando. Como se estivesse preocupada. Nesse momento, a feição dela relaxa e ela olha para as mãos meio reflexiva. Eu lembro da antiga Arconte. Ela não me escolheu porque eu era forte. Ela me escolheu porque eu era altruísta. Talvez ela estivesse certa, no fim. Eu não sei dizer. Entendido. Eu acho que eu tenho uma ideia. Essa é uma pergunta que eu tenho que é mais no nível pessoal. Em sua opinião, o que é a vida? Ela diz instantaneamente. Provavelmente uma moeda. Sabe o que ela tá falando? Um segundo, Aham. um segundo, um segundo, um segundo. Colocando comparação direta. Dá pra perceber que o fogo começa a se apagar. Como se a comunicação de vocês estivesse começando a ser cortada. Vocês têm mais uma pergunta. Tá. Eu viro pra ela assim e falo. Você parece saber bastante sobre os viajantes. O que você sabe exatamente sobre eles? Bom, o básico e o avançado. Especificadamente, dá pra se dizer que foram figuras muito importantes. E estas figuras são responsáveis por termos o mundo que se tem hoje. No geral, os continentes só existem por causa deles. E porque os arcontes batalharam pelas gravuras deles. No fim, eu acredito que eu sei quem mais sabe sobre eles. E deve ser a Arconte de Snechnaya. Eles eram pessoas que eram guiadas por uma guia da luz. E aí ela olha pra Patsy. Vai. Ao que ela deixa entender que ela não sabe muito. E ela tá sendo, tipo, verdadeira. Mas a Arconte de Snechnaya sabe bastante. Enfim. A chama da Arconte parece estar desaparecendo. Dá pra ver que aquele corpo dela, montado de chamas, tá quase totalmente sumindo. Mas por algum motivo ela parece que ela tá fazendo forças pra manter ainda ali. E escutar mais uma última pergunta de vocês. Vocês têm muito pouquinho tempo agora, assim, até acabar. Vocês têm mais uma pergunta, por sinal. Eu ouvi falar que o Campbell acabou perdendo uma partida. Isso é verdade? A feição dela fica meio apreensiva. Obviamente, dá pra saber que todo mundo conhece esse nome. Ele é conhecido mundialmente. Mas talvez ela não esperava que você fosse perguntar alguma coisa dele. Ela diz, enquanto a voz dela tremula nessa chama e já tá quase sumindo. Ele não é só o melhor jogador. A natureza dele é muito diferente das outras. Até onde se sabe, ou melhor,
até onde eu já consegui provar, ele não possui nenhuma visão. E mesmo assim ele joga melhor do que qualquer outro jogador que possua uma visão. Bom, o que eu posso dizer sobre ele é que ele é uma figura muito egocêntrica, que se vangloria muito. Mas também não dá pra dizer que isso é errado. O fato é que até pouco tempo atrás ele perdeu uma partida. E ele acabou saindo do duelo das marés e foi direto pro ritual da cesta dourada. Basicamente ele mudou completamente o esporte. Diz ele, e a mídia retratou que ele iria começar uma nova jornada, uma nova parte da sua carreira. E ele não perderia de novo pra ninguém. As pessoas especulam que deve ter sido uma armação, ou que envolve apostas para ele ter perdido. Eu não sei muito. Não sou eu quem dirige esse meio dos esportes de Nathan. É o meu segundo ministro. De qualquer forma, é incerto muitas coisas sobre ele. O fato é que tudo que ele diz sobre ele, de certa forma, é verdade. Ele é realmente perfeito. Entretanto, tem muitos mistérios envoltos nele. Eu tenho uma teoria estranha sobre o nome dele. De certa forma, Seigi não é um nome raro em Inazuma, já que por conta do ditador de lá, o Arconte, Seigi se tornou um sobrenome muito comum. Mas ele é uma figura chamativa, e não só ele, como também aquele Shinsei. São só especulações, mas ele ainda é uma figura a ser estudada, e ninguém conseguiu fazer ele abrir a boca, já que ele diz que só dá atenção para as pessoas como ele. Tirando isso, a única pessoa que eu vi ele conversando por mais de 5 minutos é o Scott. O Scott trata ele como uma figura a se superar, enquanto ele trata ele como um degrau que ele utiliza a todo momento para subir cada vez mais alto. Ele não depende, na verdade ele nem dependeria das pessoas para subir. Ele só gosta de ter as pessoas ao lado para esmagar elas e mostrar que eles são abaixo. Eu diria isso. Basicamente é como se todo o time dele só estivesse ali para observar ele massacrando tanto o outro time quanto o time aliado. Digamos que, bom, se fosse numa partida de vôlei, ou melhor, como que é o nome? E ela começa a repensar. Bom, digamos se fosse numa partida onde fosse 6 contra 6, basicamente seriam 1 contra 11, já que ele jogaria completamente sozinho. As pessoas que assistem suas partidas acabam até ficando entediadas. Alguns saem da quadra porque sabem que não vai acontecer nada de interessante. As pessoas veem ele só porque sonham de ser como ele e nunca vão alcançar isso. Faz parte. Isso são pessoas iludidas qualquer. Essa é a minha opinião sobre ele, o que eu sei. Atualmente, por sinal, ele não tá em Natron. Quer dizer, ele tá, mas tá nas províncias bem mais distantes. Pelo que eu fiquei sabendo, ele vai viajar pra Fontaine. Ele quer assistir alguns shows dos seus idols favoritos. E, bom, esfriar a cabeça por causa da derrota. Pronto. Nessa hora, a chama começa a se apagar. E ela vai, o corpo dela vai se desfazendo. E ela diz: o nosso tempo aqui acabou. Espero que eu tenha conseguido responder as perguntas de vocês. Nos vemos em breve. E a chama desaparece totalmente, assim. Nesse momento, a Arconte termina de falar e ainda deixa mais perguntas, porém responde algumas dúvidas de vocês. Mas o tempo passa muito rápido. Passam-se logo os 7 dias que ela havia mencionado, que era o período que vocês permaneceriam aí para se recuperar de tudo o que aconteceu. Já que, afinal de contas, vocês nunca serão guerreiros experientes. Vocês não são aventureiros. Vocês são só pessoas normais que têm a confiança de uma pessoa bem importante. O tempo passa rápido. E, bom, o suficiente para que vocês se recuperem totalmente. O dia vai começar nesse último dia de vocês aí em Natron. Vocês têm hora para sair de Natron e partir para a Espinha do Dragão. E é bem cedo. Uma coisa que você descobriu aí, John Way, que você não tinha visto isso em Mondstadt, mas é bem comum em Liyue, é o despertador. Mas existem vários modelos de despertadores. Tem pessoas que
gostam de algo mais tecnológico, que produz um som repetido até ela acordar. E outros preferem coisas na moda antiga, como um mecanismo que acorda ela com socos e tapas ou sentindo dor para ela não querer dormir de novo. Já em Natlan, tem algo curioso. O despertador não é nada mais, nada menos do que sua própria cama. Já que, como aí tudo envolve o calor e o fogo, imagina se um dia você tá dormindo quentinho debaixo das suas cobertas e um frio estrondoso vem e não te permite mais dormir. É essa a tecnologia de Natlan para manter as pessoas acordadas ou dormindo. E é dessa forma que você acorda, homem. Você acorda com um calor que começa a desbotar tuas maquiagens, assim, velho. A sua passiva vai derretendo, assim, debaixo das tuas cobertas e das tuas roupas de cama. E você é obrigado a acordar. Hoje é um dia especial. E é um dia que você tem que arrumar as malas. Ele percebe isso assim, e ele, tipo, quase que imediatamente levanta, né? Ele fica, tipo, ainda meio com sono, mas ele fica, tipo, que é isso? E tipo, ele não tinha se deparado com esse mecanismo antes, né? Foi, tipo, a primeira vez. Sim, dá pra se dizer que é a primeira vez. Você já tinha ouvido falar, mas é a primeira vez. Por que ninguém me avisou disso agora? E ele vai, tipo, basicamente arrumar as coisas pra... tipo, meio bravo, assim, ainda, né? Mas arrumar as coisas pra sair. E só depois ele vai ver de, tipo, acordar a Patsy se ela não acordar. Muito bem. Você vai arrumando suas coisas. Enquanto você arruma sua mochila, você nota uma fumaça peculiar na sua varanda. Talvez você tenha uma ideia de quem possa ser. Tá. Ok, agora, eu imagino que eu já tenho terminado de arrumar, então eu vou ir pra perto da varanda e eu vou meio que abrir a porta, né, a janela. Nesse momento, eu já gostaria de perguntar uma coisa pra Patsy. Porque a Patsy é meio que um bicho do mato, né? A Patsy é meio diferentona. Como eu falei, a cama, ela regula essa temperatura pra te acordar. Mas a pergunta é, a Patsy sofre de alguma coisa assim? Ela acordaria com calor ou com extremo frio? Porque ela é meio, né? Patsy, né? Bom, tipo, a parte não estaria percebendo nada, mas na perspectiva externa, ela parece um guaxinim assado. Vai começar a sair uma fumaça, tipo, de assando, assim, debaixo da coberta, tá ligado? Ela tá lentamente escurecendo, mas a parte não percebe. Muito bem. Patsy continua adormecida. Você, John Wayne, você abre a porta da varanda e já dá pra ver uma cena ali. Algo. Na sua varanda tem duas pessoas. Numa mesinha bem pequenininha. A varanda não é tão espaçosa. Cabe uma churrasqueira e um caminho pra frente e pra trás, assim, onde tem uma lavanderia. Mas, naquele espacinho onde tem aquela churrasqueira, não tem mais a churrasqueira. Você não sabe onde ela foi parar. Mas dá pra ver uma mesinha, redondinha assim, um carteado, a Maricoça e o Elos. Ambos batendo um carteado com uma xícara de chá, assim, na sua varanda. E uma fumaça braba, que tava toda acumulada aí, que começa a entrar pra dentro do apartamento. A parte respira e começa a tossir pra caralho. Eu meio que sem olhar pra trás, assim, eu tô olhando bem mais pro Elos, na verdade. Certo. Eles estão jogando carteado de uma maneira silenciosa. Eles estão, tipo, lateralmente. Não estão, tipo, virados, tipo, um de frente. Quer dizer, eles estão um de frente pro outro, sim. Mas eles não estão, tipo, na vertical, que é a direção que você está olhando. Eles estão de lado um pro outro. E dá pra perceber que eles estão bem concentrados. Você não sabe que tipo de carteado é esse, nem que cartas são essas. Mas dá pra ver que tá um bagulho feio, assim. Eles estão bem concentrados. Além disso, as vestimentas deles não são as mesmas. Dá pra notar que houve uma diferença. Tipo, passaram-se 7 dias e você ficou sabendo que eles iriam pra Fontaine. Mas alguma coisinha aconteceu. Ou, né, é normal que as pessoas mudem suas vestimentas, assim como vocês.
De qualquer forma, o que você consegue notar ali, principalmente, é uma mudança na aparência da Maricossa. Mas primeiro vamos falar da aparência do Elos. Deixa eu pegar aqui. Achei. No geral, não mudou muita coisa. Ele ainda continua sendo a mesma pessoa. Mas enfim. Ele é um homem de estatura média alta, branco, que utiliza um chapéu negro, que nas suas abas possui duas argolas de prata bem pequenas. Possui cabelos negros, bem aparados, com uma franja bagunçada avantajada, que esconde levemente seus óculos redondos levemente quebradiços. Seus olhos são prateados, assim, tipo, meio acinzentados, escuros, e no lado esquerdo do nariz possui um piercing de argola dourado bem ornamentado. Suas vestimentas, que antes, você se lembra que eram hobbies, que lembravam mais ou menos a dinâmica de Mondstadt, que eram roupas mais simples, porém ele possuía esses hobbies azulados bem ornamentados, que demonstravam que mesmo que ele estivesse na dinâmica de Mondstadt, mas ele ainda era uma pessoa de alto padrão, tá bem diferente. Suas vestimentas são sobretudo negro com pelagem prateada sobre as bordas. Por baixo, uma camiseta social branca, com manchas circulares em vermelho. Abaixo, uma calça marrom escuro de alfaiataria. E uma bota com algumas vinhas que sobem até as mangas da calça e do sobretudo. Além disso, ele tem aquele coldre onde ele guarda uma rapieira dourada ornamentada. Já a Maricossa, antes você conseguiria lembrar ela mais como uma freira. Lembrava um pouquinho. Uma mulher alta, com um físico bem definido e chamativo. Que vários homens gostariam de... que desejariam aquele corpo. Mas, no geral, ela tinha um cabelo liso branco, grande. Ela tinha um tom de pele claro também. Óculos redondos escuros. E uma roupa escura, tipo, que lembra um vestido bem parecido com o de freira mesmo. Atualmente, é uma roupa diferente. Já começando de cima pra baixo, o cabelo dela ainda é assim, branco. Mas ela tá com o cabelo todo amarrado pra cima, com um coque enorme pra cima da cabeça. Ela não tá utilizando óculos. E dá pra ver uma coisa bizonha. Ela tem 4 olhos. Ela tem 2 olhos em cada lado. É como se ela tivesse, tipo, 2 buracos, né, do olho e 2 olhos. Assim, um em cima do outro. Verticalmente. Enfim. Ela não possui, dá pra ver que ela não tem nenhuma marcação, tipo, cicatriz nem nada do tipo pelo corpo. E ela tá com roupas bem mais despojadas. Aquelas roupas, provavelmente, remetiam a alguma coisa de Mondstadt também, já que eles estavam naquela área por algum tempo. Atualmente, suas roupas são bem despojadas. Ela tá utilizando uma camiseta branca, que é tipo eu não sei o nome exatamente desse estilo de roupa, mas é uma camiseta que deixa tipo aquele umbiguinho de fora. Não sei se... Não é cropped, mas cropped é bem mais curtinho, enfim. Tem uma estrelinha... deve ser cropped, se eu não me engano. Mas tem uma estrela, toda tipo azul, escrita Fon e Ten, tipo uma de cada lado. Uma jaqueta preta, toda estilizada, assim, muito moderna. Dá pra ver que é uma moda que, tipo, nunca chegaria em Mondstadt. E se chegasse, ia demorar anos-luz, assim. E uma simples calça, tipo, estufada, escura. Roupa, tipo, bem despojada, que você não veria ela utilizando normalmente. Além disso, ela tem vários acessórios na mão, que são anéis, e até um cinzeiro em formato de anel. Enfim, eles estão batendo um carteado brabo ali, muito concentrados. Você já. Eu tô olhando pro elas então. E tipo, meio receoso assim, eu falo, né? Então você resolveu aparecer aqui de novo. Ele nem escuta o que eu disse. Ele prepara uma jogada. Daí começa a segurar uma carta em específico. E dá pra ver que, tipo assim, enquanto você parava na aparência deles, o jogo foi desenrolando. E no final das contas sobraram 2 cartas pra cada. O Elos tá mostrando as cartas pra Maricossa como se ela tivesse que pegar as cartas. E a Maricossa tá tipo encarando ele assim com os olhos. Fixadamente. Ela pega uma carta. E aí ela vai pra outra como se estivesse fingindo que vai pegar. E ela tira uma carta da mão dele assim, pá! E ela tira uma carta que parece um coringa. Ela diz, ferrou. E aí, só dá pra ver o Elos com uma cara séria. E ele preparado pra tirar uma carta. E ele tira. E ele pega uma carta que completa um par com a que ele já tem atualmente. E ele ganha. Ai. Eu pensei que o tempo ia passar mais rápido se a gente esperasse aqui. Você falou que aqui era uma cobertura, porém, é só uma varanda. Ela solta as cartas na mesa. Claramente, tipo assim, de saco cheio porque perdeu.
Ai, acontece. Não tem o que fazer. E aí? E aí ela olha pra você. Dá pra ver que uma cadeira feita de fumaça surge. O Elos não parece estar incomodado com a sua presença. De forma alguma. Ele tá bem tranquilo, assim como ela. Como eu tinha dito, parece que você resolveu aparecer. Eu estava ocupado. Mas na verdade eu apareci aqui bem por acaso. Bom, já que você teve a decência de querer vir pra cá, eu acho que é justo se eu esclarecesse algumas coisas. À vontade. Ele não parece incomodado de forma alguma. O que é que você estava fazendo com a Risa? Exatamente o que você pode ter imaginado. Mas eu não posso dizer nada. Faz parte do contrato. Se é assim, então eu acho que eu não posso confiar mais em você. A Maricosa diz, enquanto ela dá um trago no cachimbo. Sinta-se à vontade pra especular o que você quiser, na verdade. E ela fala isso olhando pra você. Nós temos contratos totalmente diferentes. E eu vou ser bem sincero. Na verdade, eu também tinha que te perguntar uma coisa. A Rizzo não te deu um couro, não? Sabe? Você mentiu pra ela, afinal de contas. E ele disse: bom, né? No final das contas, nada aconteceu. Apenas saí com uma advertência leve. Mas, obviamente, isso atrasa os planos. Nada demais. Tipo assim, fica aquela sensação de que seu possível inimigo tá na sua varanda, agindo normalmente. Casualmente, assim, com você. Agora talvez até seja possível de um dia você tá ali e a Rizzo aparecer fazendo um churrasco. Facilmente, assim. Sua varanda virou ponto de encontro, assim. Se você não se importa, eu gostaria de conversar com a Mariposa Souza. Então, ela diz. Ele infelizmente não pode sair de perto de mim. Ela aponta pra baixo. Debaixo da mesa dá pra ver que eles estão interligados por um fio. Um fio de fumaça. E é um fio muito curto. Um fio que pega só o espaço dessa mesa. Que seja. Você falou que você tem corpos diferentes espalhados por aí. O Eros diz. Exatamente, atualmente ela tem 36 corpos espalhados entre todas as 7 nações, inclusive no fundo do mar. A Maricosa parece surpresa, assim, quando ele diz isso, né? Tipo, ele sabe a quantidade exata de corpos, e nem ela parecia saber. Eu tive uma visão um tempo atrás, quando o Elos tinha passado a missão de ir atrás do campo de Hillsworth pra mim. Que parecia ser umas orbes azuis dentro das casas dos Villagers. E uma figura encapuzada que apareceu. Que parecia estar procurando por isso. Era você, não era? Ela olha pra você. Os 4 olhos penetram, assim, você. E é estranho. Que? Do que você tá literalmente falando? Quer dizer que você não sabe, então?
O Elos diz uma coisa. Bom, sobre isso não tem problema dizer nada. Quer dizer, o contrato não diz que eu não possa dizer sobre as experiências que eu vivi em Mondstadt. Só as de antes. De qualquer forma, a Maricosa, enquanto nós estávamos nessa operação, ela não estava em Mondstadt. Quer dizer, ela estava sim. Você viu aquele corpo. Mas foi só naqueles períodos que ela apareceu pra você. Ao que eu entendi, ela ficou bem fixada em observar vocês. Esse é o trabalho dela. Mas não é normal que você fique tanto tempo assim. Ele toma uma xícara de chá. E ela responde: pessoas interessantes atraem minha curiosidade. É assim que eu vivo. Agradeço o elogio. Então, não era você. Bom, eu acredito que não. O Elos, ele diz: E eu quero tentar rolar um carisma pra ver se ela tá mentindo alguma coisa. calma, deixa eu falar primeiro o que o Elos vai dizer. E aí você vê se você quer jogar o carisma ou não. Tá. Já até esqueci do que eu ia falar. Ah, lembrei. Ele disse: aliás, vocês agiram bem estranho em Mondstadt. Se disseram sobre várias coisas peculiares que aconteceram naquele momento. Tem alguma coisa de errado naquela área? Por sinal, a barreira que dividia Mondstadt daquele lugar foi desfeita por causa da explosão do Anzuraf. É realmente um problema. Uma dor de cabeça. A Maricosa disse: então parece que vocês vão ter mais trabalho em resolver isso agora, né? Vai voltar pra Mondstadt nesse momento? Não. Quem vai se encarregar disso é o Elos. Não eu. Quer dizer, você é o Elos. Tá falando do o outro? Sim, é claro. Obviamente eu estou falando dele. O trabalho dele é bem simples. A base do abismo. E nada mais. Achar a maldita relíquia e nada mais. Mas infelizmente ele é incapaz de fazer essas coisas. Até porque se ele vê qualquer pessoa que vale o dinheiro dele, ele já pensa em fazer de tudo pra comprá-la. Você se lembra, não é? Do dia que ele perdeu quase que um mês inteiro indo atrás de comprar uma única e exclusiva roupa de uma idol de Fontaine. A Maricosa disse: esse dia foi muito bom. Eu falei pra ele que era um pedaço de roupa exclusiva e ele realmente acreditou. E ele ficou todo instantaneamente quando ele pegou aquilo. Nossa, ele gastou uma grana naquilo. Parece que estão relembrando várias memórias. E mais uma informação vem por aí. O que você vai querer falar? Quer jogar outro dado? Quer jogar o dado? É, vou jogar o dado? Pergunta. Você tá dormindo, mano. Ou eu posso rolar pra ver se eu acordo? Você pode acordar quando você quiser, na verdade. Mas você não pode acordar e zarpar pra perguntar, entendeu? Não é assim. Sei lá, o que eu tava tentando indicar com a fumaça é que ela acordou por causa que ela começou a tossir. Ah, desculpa, eu não tinha entendido isso. Mas você pode acordar quando você quiser. Agora, perguntar em seguida de acordar, não. Mas você pode acordar. Bom dia. Você só aparece assim, na varanda. Você ronca bastante. Quem comentou isso? A Maricosa. Ela olha pra você com os 4 olhos e diz isso. Belos olhos. Eu olho pro lado. Um belo ronco, eu acho. Quem falou isso? A Maricosa. Ela tá só te respondendo. Muito obrigado. Muito Eu de só olho nada. pra... O que você falou? O que você falou? Muito de nada. É. O que fala depois desse? O Elos responde: Na verdade não deveria ser dito nem muito de nada. Apenas um de nada é o suficiente para demonstrar sua gratidão pela consideração da pessoa em te agradecer. Você não tinha morrido? Obviamente, quer dizer, ainda não.
Então você vai morrer. Esse é seu espírito. Não. Sinceramente, Nato, é muito chato. Aquele Campê que segue não vai mais jogar mais, então? Ela diz. A Maricosa responde. Até onde eu entendi, alguma coisa aconteceu aí. Sinceramente, então a gente já pode ir embora. Você só veio aqui só pra aproveitar essa varanda e aqui não tem nada demais. Bom, é que a churrasqueira sumiu. Ela olha pra vocês assim, querendo saber o que aconteceu com a churrasqueira. Você tacou ela pela janela. Ah. O Elos se aproxima, ele se levanta, ele vai até você, John. E dá pra ver ele fazendo uma coisa. Ele vai até você, ele abre uma, tipo, ele estende a mão assim e vai surgindo umas vinhas. E essas vinhas formam uma carteira. E dá pra ver que ele te paga o valor de uma churrasqueira. Decente. Talvez não no nível daquela. Mas pra cobrir a merda que a Maricosa fez, né? Já que aí nem é a casa de vocês, é só um apartamento. Eu pego assim. Eu aceito o dinheiro, apesar de eu não ter pagado pelo Fernando. Como é que a gente sabe que esse daí não é dinheiro que controla a mente das pessoas? Que são suas flores? O Elos olha pra Maricosa. A Maricosa olha pra ele. Sabe quando tem uma piada interna? E tipo assim, só as pessoas que estão no meio entendem? Dá pra ver eles se encarando e piscando, assim. Muito. Tipo assim, eles querem... Tipo assim, não, o Elos não, mas eles querem soltar um pouquinho a risada. Pelo que você disse. Só que... Tipo assim, agora não é o momento. Aliás, como é que você escapou da bomba nuclear? Eu? Não a Dora Conte, a outra que eu acendi. Ele tá tentando lembrar do que você tá falando. A base militar. Ele coloca, tipo, a mão assim sobre a face e apoia o cotovelo na mesa. Sabe? Tipo assim, meio decepcionado. Você não percebeu que eu não te ataquei lá. Ah, Você achou que eu tava ali pra te parar de alguma forma, pra te derrotar, pra te matar de alguma forma. Se eu quisesse, eu poderia muito bem ter feito isso. Mas eu não queria. Esse não é meu objetivo. deixa eu destacar o que você fez. Você apareceu do lado e falou: ah, não era pra você estar ali, não. Aí quando eu respondi um negócio sendo contrário, você falou: ah, sim, isso faz sentido. E depois você começou a descrever o fato de que você consegue controlar mentes. E ficou olhando pra mim como se você estivesse me estudando. Ele olha pra Maricosa, a Maricosa olha pra ele assim, eles tipo, começam a... Mano, eles estão segurando muito, assim. Eles estão segurando muito! Controlar mentes. A Maricosa começa a fumar muito rápido, assim. O Elos não controla mentes. Ela diz, o Elos controla mentes, tá bom? Ele controla. Mas a piada da flor é muito boa. Essa foi a melhor mentira que você contou esse ano, eu tenho certeza. Quer dizer, a única mentira. Porque você não é um cara que mente, mas foi a... Ela começa a lacrimejar, cara, de tanto rir. Ele diz, eu sei disso. Foi a única coisa que eu pensei na hora. Não, mas é verdade, eu controlo mentes, sim. Mas não da forma que você tá pensando. Que você pode imaginar, no caso. Então suas plantas não entram nos músculos das pessoas e fazem elas mover que nem bonecos. Claro que faz. O Joey tá que nem um boneco aí, ó. Eu olho pra o dinheiro que ele custou. Cadê Mano, nessa hora, a Maricosa começa a fumar muito rápido, assim. E o Elos, ele vira a cara, assim, e começa a soltar um riso, assim, de canto. Você nunca viu ele soltar um riso, assim. Nunca, nunca, nunca. Eu sinto por alguma razão que eu estou sendo zombada. Não sei porquê. A Maricosa diz, Pats. Ela se prepara pra dizer: o Elos não controla dinheiro, nem flores,
Ué, vai que ele fez dinheiro de madeira. Faz tempo que o Zango ainda está em dinheiro. Tudo bem, eu compreendo a sua preocupação, ela disse. Mas é muito engraçado. Inclusive, nesse momento, se a gente fosse parar pra pensar nesse caso, o Kizer tá te devendo tipo uns 1000 moura, só por causa dessa piada, né? Ele disse. Eu acho que não. Faz tempo que eu não vejo ele. E a feição dele, ele tava rindo um pouquinho e ele já volta ao normal. Uma feição mais séria. John, você percebe que... Caramba, vocês estão um tempo aí conversando e vocês já tinham que estar se arrumando e se preparando pra sair. Ok, eu acho que eu não vou mais conseguir nada conversando com vocês aqui. Aliás, mestre, antes que eu escreva o nome do cara que eles acabaram de falar errado, como é que escreve? Eu escrevo depois. Ok. Então vai ser K-I-R-A. Acho. Enfim, depois eu mando. Aproveitem o quarto aí até alguém expulsar vocês. Eu tenho outros compromissos. Ah, é, ele vai ser assassinado hoje. Eu ouvi dizer que vocês vão pra Espinha do Dragão, a Maricossa disse. Não, estrela cadente. Ela olha pro Elos assim, meio confusa. E ele faz um shrug assim. Tipo, sei lá. Ela, não entendi. Eu desejo boa sorte aí pra vocês. Bom, quer dizer, eu vou estar a todo momento olhando vocês. Ou quase todo. Pena que eu não vou ter mais uma varanda como essa. Era um lugar bem interessante. Eu tenho quase certeza que tem como você alugar isso aqui a qualquer momento. Eu tenho Ou simplesmente dinheiro. usar enquanto outra pessoa tá usando. E eu tenho dinheiro por acaso? Eu recebo salário? O que eu tô dizendo é que você pode invadir qualquer outra pessoa além da gente também. Não, vocês não estão entendendo. Vocês são bem mais interessantes do que 90% das pessoas que eu fico espionando por aí. Ok, diga top 1 momentos. Ela olha pra você e diz: o momento em que você acreditou que o Elos controlava mentes e criava dinheiros fictícios pra entrar na mente das pessoas, como um alienígena. Sei lá, ele puxou umas vinhas do braço, junto com o dinheiro, sei lá. A propósito, o Elos diz: você conseguiu utilizar a sua visão no fim das contas. É? Entretanto, ela está rachada. Hã? Isso. Diz: Mas isso não traz memórias, né? não. O que isso significa? Bom, obviamente eu não deveria dizer isso, mas visões rachadas, como essa, defeituosas, podem trazer malefícios pra você em algum momento. É como uma bomba que tem algum fio com um mau contato. Qualquer momento pode ter que ter uma chance de aquele fio que não funcionar explodir a bomba. Eu recomendo que você tome cuidado. Em outras palavras, o procedimento recomendado é o que já comentado. Troca de visão! Não. É só levar isso pra consertar. Emblemas são substituíveis. Mas... Onde? Ele olha pra Maricossa e ela diz: bom, na própria Espinha do Dragão, eu ouvi dizer que existe uma área onde tem um moldador. Esse cara, ele é capaz de fazer um novo emblema pra você. Mas eu acho que é bem caro. Mestre, eu consigo lembrar qual era o nome do banco em Liu que eu coloquei meu dinheiro. Faz tanto tempo e você nem sabe mais onde tá a sua cidadania de Liu aí. Você não lembra. Eu ainda tenho meu RG. Eu ainda tenho
Você acha que você tem? Com a sua roupa que você trocou várias vezes, ficou detonado, você tomou banho, você sofreu uma explosão? Você acha que aquilo era importante? Mestre, Pode falar. me deixa compartilhar. Não. Se eu destruir de alguém, destruir do Zambuí. Ah, sim. Destrói o dele, feito de ouro. Vai, dá seus pulos aí. Não, não. Destrói o dele aí. Seu de papel, papel machê e o dele de ouro. Eu lembro que eu tinha dinheiro guardado em algum banco. Eu vou ter que passar em todos os bancos possíveis e baixar. Você não consegue falar contatar com o Argalho? O Elos fala e pergunta pra Maricosa. Atualmente não. Quer dizer, eu não sei onde ele tá. Já faz um tempo que eu não consigo entrar em contato com ele. Mas com a Sophie, talvez eu consiga. No momento que ele fala o nome, a cara da parte distorce, vira a porra do. A cara mais puta, xeriquenta que você já viu na sua vida. Não. Eu me viro. Entendi. Ele responde. Vamos embora. Ele se levanta e vai indo, tipo, até o pé, assim, até o beiral da varanda. E vocês já estão percebendo que vocês também já estão sem tempo, basicamente. A Maricosa se levanta. Agora acho que vai demorar um tempinho até a gente se ver, hein? Então tchau pra vocês. Ela encosta no... Ele, tipo, os dois ambos viram uma fumaça, eles se solidificam e caem no chão, em poeira. E desaparecem. Ok. Não ter em mente, o Elos sabe virar fumaça também. Isso deve ser parte de alguma coisa que ela fez. O cara controla a vida. Por que ele... Não, eu sou burro. A gente já perdeu tempo demais aqui. Vamos lá. Eu vou sair do quarto então. Eu tenho a minha roupa de frio agora. Eu vou usando. E eu acho que a gente vai fora do hotel, né? Eu não sei se vai ter alguém que vai levar a gente pra lá. Ou se a gente vai ter que ir. Vocês têm que ir até a sala de reuniões. A mesma sala que vocês foram, tipo, da primeira vez que vocês chegaram aí. Ok. Então vamos lá. Muito bem. Eu em breve vou pedir pra vocês descreverem a aparência direitinho com as roupinhas de frio. Mas enfim, vocês saem do quarto de vocês, deixando tudo dentre aspas da forma que vocês encontraram, tirando o amontoado cômico de poeira e a falta de uma churrasqueira. Entretanto, vocês caminham pelos corredores desse hotel de Natlan e enquanto vocês caminham... Calma aí. Vocês percebem uma coisa. Algo peculiar. Há uma pessoa que está passando por esse mesmo corredor. E desde aquele dia que teve a última reunião, que o Rizzo estava aí, não teve mais nenhuma outra figura se alojando aí. Até porque é um lugar que parece que é só quando vai ter uma reunião e pessoas importantes têm que se encontrar para permanecer aí por algum tempo. Vocês veem uma pessoa passando nesse local. É uma figura alta, bem alta, tipo mais alta do que a média. Deve ter por volta de 1,95 m, no máximo estourando 2 metros. Um cabelo, tipo médio, como que eu descrevo? Um cabelo médio bem bagunçado. Dá pra perceber que é uma pessoa que tipo, acordou e foi. Um boné que esconde tipo, a maior parte da feição, um boné bem pra baixo, descido escuro. E tem tipo, duas coisas gravadas no boné, tipo em metal, K e S. Tá utilizando um blusão enorme, um óculos tipo vermelho, que não deixa vocês verem os olhos dessa figura, uma feição meio séria e fechada, e uma calça que lembra um estilo conhecido como jeans, que é uma moda de Liwi e mais de Fontaine, porém também tá chegando, que tipo já teve em Liwi, mas agora tá voltando com força. Essa figura tá caminhando. Além disso, os sapatos dessa figura são o que mais chamam a atenção. Ela tem tênis altos, tipo, acima da média. E é normal que vocês utilizem tênis situacionais, vocês. E o John Wayne, que é uma pessoa que conhece da moda, sabe que, tipo, sapatos não são qualquer coisa. Demonstram o tipo, em que lugar você está pisando no momento.
E essa figura não tá utilizando sapatos sociais nem nada do tipo. São sapatos de pessoas que praticam esportes. A figura passa o corredor rapidamente, indo pro lado oposto do que vocês estão indo. Vocês estão seguindo um corredor num sentido e essa figura tá indo pro outro. Além disso, dá pra ver que ela tem um corpo grande, assim, desenvolto. Ela tá indo pro mesmo lugar que a gente? Não, o lugar oposto. Vocês estão seguindo. Tipo, vocês estão indo pra esquerda do corredor e essa figura tá indo pra direita. Eu passo ele então. Um pouco depois eu tipo olho pra paz assim. Eu acho que eu sei quem é essa pessoa. Você acha que a gente devia conversar com ele? Quanto tempo a gente tem? Vocês têm... Pensando melhor, eu não sei se a gente tem tempo suficiente. O cara tava todo suado. A figura já tá, tipo, indo embora, assim. Em passos rápidos, com a mão dos bolsos, assim. Quem é tu? A figura nem te responde, só continuou seguindo. Parece que nem te ouviu, ou te ignorou totalmente. Ele é estranho. Assim, John, e pra você, se tipo, você tivesse num lugar de gala, de pessoas de alta classe, e um random grita, quem é tu? Você responderia? Não dá. Eu falo meio irônico assim, valeu a tentativa, e daí eu continuo o caminho. Muito bem. Vocês continuam seguindo o caminho e vocês vão subindo os andares até que vocês chegam na sala de reuniões. Lá, dá pra simplesmente ver uma única pessoa. Quer dizer, alguns, né? Os guardas e a Arconte, que tá sentada na mesa preparando o teleportador. Os guardas parecem estar realizando algumas manutenções, enquanto ela tá olhando uma planta. Tipo um mapa, alguma coisa do tipo. Ela nota a porta se abrindo. Vocês chegaram. Como foi a estadia aqui? Eu me senti mais próximo de casa do que em bastante tempo. Você não vê sua casa faz quanto tempo? 1 ano mais ou menos. Caralho. Eu estive viajando por um tempo. Faz sentido. Mas quanto tempo faz isso que a gente... Em relação ao quando a gente começou em Yuri? Cerca... Ah, tipo, relação... Pera, não. Fala de novo. Formando melhor. Tipo, a partir do momento que a gente se conheceu na igreja lá em Yuri, quanto tempo? Cara, já deve fazer... Tipo, desde Niue, uns 5, 4 meses. Com certeza. Vocês conhecem há muito pouquinho tempo. Faz tempo que eu não vejo a mata de Yuri. Eu não posso dizer que eu também não sinto falta, mas no momento não tem nada que pode ser feito. Coisa pra depois. Não há nada que pode ser feito. Tá louca? Tá bom, a gente vai pra sala então. Vocês já estão na sala, mas vocês vão na direção da Arconte? Sim. Muito bem. Vocês seguem até e dá pra ver que os guardas já agem de uma maneira diferente com vocês. Os guardas, ao invés de barrarem, às vezes ficarem próximos de vocês e darem atenção extra pra ela, alguns guardas até ficam próximos de vocês no sentido de proteção, sabe? Dá pra ver que tem 2 guardas que ficam lateralmente, tipo, um na esquerda do Janeway e outro na direita da Patsy, né? E a maioria tá no teleportador e tem alguns perto dela. Ela, tipo assim, tirando a Patsy, né? Mas se a gente for pegar o tamanho da Patsy voando, a Arconte é menor do que a Patsy. Voando. E bom da estado natural da base. Sim. Descrevendo a aparência dela nesses últimos tempos, ela tá utilizando um vestido bem sofisticado de uma coloração preta, totalmente escura. Parece que tá remetendo um luto, ao mesmo tempo que as bordas desse vestido tem uns babados em um tom de tipo um laranja pro amarelado, fazendo um degradê de fogo. O cabelo dela é bem vermelho e as pontas são escaldantes, como se estivessem pegando fogo. Tá bem amarrado com um rabo de cavalo e ela tá com alguns acessórios tipo de cristal, assim, pérolas, joias no pulso e na mão. Os olhos dela são um vermelho bem escarlate
E ela não tem nenhuma cicatriz ou grande ferimento pelo rosto ou do que vocês conseguem ver. Ela parece mais uma adolescente, pra ser sincero. Tipo, se vocês tivessem dizer assim, uma adolescente zona. Mais jovem do que vocês. De qualquer forma, quando vocês se aproximam, dá pra ver que ela tá empunhando um papel. Vocês finalmente chegaram. De qualquer forma, o teleportador tá com um pouquinho de problema. Então vocês ainda vão ter que esperar um pouquinho. Então, vocês estão preparados? Alguém. Só uma última pergunta. Alguém tinha passado por aqui antes da gente? Ela olha pros guardas. Que tipo, sussurram assim algumas coisas. E ela vira. Parece que teve sim durante esses últimos dias. Hoje eles dizem que não viram ou notaram ninguém. Talvez os guardas da recepção saibam de alguma coisa. Por quê? Eu vi uma pessoa indo na direção da saída, passando por esse corredor. Essa curiosidade. Do homem de jeans. De Andando jeans? casualmente. Jeans não é uma moda muito comum daqui. De pernas abertas. Ela parece não saber de quem vocês estão falando. Só destacando, ele veio dessa direção, da direção que a gente foi. Da direção que vocês estão. Basicamente. Lembrando que isso daí onde vocês estão é um andar diferente, tá? Aham. Mas dá pra se dizer que. Dá pra se dizer, porque não dá pra saber se ele subiu desse andar. Mas ele. Quando vocês se encontraram, ele estava indo ele estava voltando da direção que vocês estão indo. Se você diz, eu acho que não tem por que duvidar. Ele não respondeu quando eu perguntei o nome, mas talvez seja porque ele não ouviu. Você não sai perguntando esse tipo de coisas pras pessoas num ambiente como esse, entendeu? Você também não deveria ficar oferecendo doce pra criança, mas isso não te para. No. Arcon te diz. No. No. Eu vou ignorar essa ofensa que você acabou de fazer pra toda a minha família. Enfim, eu diria que a gente tá pronto pra... Faz certeza que a família dele não faz isso. Entendi. Ela ignora totalmente as farpas. E ela diz: em breve o teleportador estará pronto. Aliás, vocês receberão uma carta. Eu vou ser bem sincero. Eu tinha percebido a presença daqueles 2 membros do grupo 13. Vocês têm recebido visitas deles periodicamente. E eu duvido muito que tenha sido a escolha de vocês. Os guardas têm observado isso e dá pra perceber que, bom, eles são diferentes. Eu já havia dito que eles fazem as coisas meio que do jeito que eles querem. No final das contas, eles têm um objetivo em comum, mas cada um faz do seu próprio jeito. Mas, bom, eu fico muito surpreso em saber que vocês recebem visitas deles e, além disso, um deles te envia uma carta pessoalmente. Quer dizer, uma carta até com um símbolo de registro de família. Tá escrito de quem vem? Sim, os guardas já analisaram. Veio do chefe da funerária Wanchen, Chang Hao. O racista. Acredito que sim. Ela diz isso sem dúvida, né? Eu já troquei palavras com ele uma vez ou outra. Ele literalmente só ficou xingando todo mundo que vivia em Monsters em todas as conversas. E as que eles não falavam, ele tava dando: ah, eu sou inocente, o tempo todo. Ela pega o papel e entrega pra vocês. Eu tento ler. Primeira coisa que o John Lee já vai reparar: tem um carimbo de família, um Yui. Isso daqui é normal. Toda família tem um carimbo pra demonstrar que, ó, é essa família aqui, ó, pá. Se você vai fazer um documento, você assina com esse carimbo, com essa assinatura, com essas coisas. E ali, e é um carimbo, esse carimbo é famoso. Todo mundo já viu esse carimbo uma vez na vida. Porque a funerária Wanchen não é só a mais famosa, ela é a mais requisitada. E até você já viu esse símbolo, então você sabe que não é um símbolo que só representa ou demonstra
que é o Chan Hao tá falando, e sim a funerária. É a força política da funerária. Enfim, ao olharem dentro, tá escrito o seguinte: para Pats, 2 pontos. Eu cancelei sua conta no banco. Obviamente, tava acumulando muitos juros. Eu recebi uma mensagem recentemente pela Sofis que ela tem pagado individualmente todos esses juros completamente sozinha. Mas como você nunca mais retornou pra Niue, isso acabou ficando pesado demais. Então é bom eu te avisar sobre isso. Ou seja, sua cidadania também não vale nada, já que você não tem conta no banco. E dá pra ver que ele desenhou uma carinha com uma linguinha assim, tipo meio awkward, tipo, muito serelepe ele. Ah. Ah, Sofia? Eu imagino que eu que tô lendo, né? Eu digo, parece que foi ela mesmo. Ela tava cuidando da minha conta bancária. Inclusive, eu só queria. Você tava falando, né? Mas eu queria comentar que, tipo, o João, ele tem o carimbo, entre aspas, da família dele num colar. Ele tem. Um dos colares que ele usa tem um símbolo. É sobre isso, mas Então, tipo, eu acho que se a Paz visse meio que o símbolo também que tá no papel, ela conseguiria identificar, tipo, que o João, ele sempre usa um desses. certo. Continuando. O texto pra Pats continua assim. Além disso, eu recebi um requisito. Na verdade, depois do que aconteceu naquele dia, meio que a gente tirou umas férias. Cada um foi pra um canto. Eu fiquei sabendo que uma parte foi pra Fontaine, foram assistir um show de umas idols e alguns idols. Outros tiraram férias em áreas tropicais da base do abismo. Quer dizer, tem certas partes ali que são tropicais. Alguns outros aproveitaram o momento e até foram pra Nathan. Enfim, cada um tá no seu canto. Mas eu recebi uma notificação pessoalmente de uma pessoa familiar pra você. Uma figura que, bom, falava a língua nativa de Inazuma. Diz quem me contou sobre essa pessoa que essa figura teve contato com você. E quem tá me dizendo tudo sobre isso é o Argaria. Essa pessoa quer entrar em contato com você. Parece que ela tem um acordo e uma proposta a te fazer. Eu não sei exatamente o que é, mas de qualquer forma, se vocês quiserem se encontrar, basta me enviar uma outra carta me afirmando isso. E em seguida tem embaixo: para Janwei. Eu também tenho uma proposta pra você. Fiquei sabendo sobre seu objetivo de encontrar o Arconte de Niue. Eu, acima de tudo, como você sabe, sou uma pessoa influente em Niue. E de certa forma, poderia dizer que minha família também é mais influente que a sua. E na época da Grande Quebra não sofremos danos, já que todos precisam de um lugar especial na sua morte. Então sempre há demanda. De qualquer forma, eu conheço uma forma de você encontrar esse Arconte. Quer dizer, não só eu, para ser sincero. Mas o método que eu te ofereceria seria bem diferenciado. Ele coloca entre aspas. Se isso te interessa, basta me enviar uma carta também, dizendo que você tem interesse em se comunicar com ele. Até porque ele já falou comigo que tem interesse em te encontrar algum dia. Mas eu já te aviso. Ele não tem interesse em só em te encontrar. Ele tem interesse em comprar a sua vida pra ele. De qualquer forma, é isso. Ele desenha uma mãozinha e tipo um tibizinho dele dando tchau, assim. Meu Deus. Né, enquanto o John ele tá lendo isso, tipo, dá pra ver, né? Tipo, ele não lê essa parte em voz alta pra Paz, mas, tipo, dá pra perceber, tipo, que a cara dele fecha um pouco enquanto ele tá lendo. Eu esqueci de uma coisa que eu gostaria de lembrar, só por curiosidade. Quando a Paty ganhou o ponto de inteligência, ela ganhou o ponto de ler ou de escrever? Ela ganhou ponto de ler, mas ganhou só de ler palavras-chave. Ah, sim, faz sentido. Pode continuar aí. Então ele tem uma proposta em Conex.
eu não leio essa parte pra Patos, mas eu guardo a carta na minha bolsa. E eu viro pra Arconte de novo, né? Eu acho que nós estamos acabados aqui. E tá tudo pronto? Ela olha pro lado e dá pra ver que o teleportador parece estar completamente consertado. De fato. Vocês podem se direcionar até o circo. Aliás, alguém aqui fala a língua de Inazuma? Um guarda, no meio do nada, com a mesma roupa, levanta a mão. Mas ele não diz nada, ele só levanta a mão. Você pode fazer alguma sonoridade pra ver se eu identifico a similaridade? Pra ver se eu... Você não pode falar. Ele faz um não com a cabeça. Não. Tá bem. Obrigado, Nancy. Você nota que ele faz uma reverência. Você nota que ele faz uma reverência similar à do John Wei, que é uma reverência meio chinesa, cordial. E são similares. Eu passo de volta. Pois bem, vocês já podem se direcionar pro teleportador. Ok, tchau, falo. Beijos. Vocês vão até o circo, um círculozinho pequeno, que mal cabe vocês direito, então vocês ficam meio espremidos. Ela faz duas coisas antes. A Arconte entrega pra vocês uma rosa. É uma rosa que tá soltando fogo, assim, e as pétalas caem e se regeneram. Ela dá, tipo, pra Pat. E a outra, ela entrega uma espécie de papiro, que também tá pegando fogo nas pontas, assim, como se estivesse queimando o tempo todo. Mas ela segura nessas pontas como se não queimasse. E entrega pro John Wei. Respectivamente. A rosa não é qualquer coisa. Ela vai me informar o tempo todo sobre as situações de vocês. Se vocês estão com medo, se vocês estão passando por dificuldades, ou qualquer coisa do tipo. É uma forma de eu ter certeza de que vocês estão bem. Caso alguma coisa esteja dando errado, eu perceberei. E eu tentarei, da minha forma e do meu jeito, agir para ajudar vocês. Além disso, esse papel não é qualquer coisa. Periodicamente, eu vou enviar atualizações sobre nossa investigação no Vale das Estrelas Cadentes. E em breve eu vou enviar um mapa atualizado da nova região de Mondstadt. Eu gostaria também de que minha equipe de mapeamento realizasse uma área detalhada da Espinha do Dragão. Porém, foi informado para mim que é uma área difícil de se explorar se você não conhece ela totalmente, já que existem grandes áreas soterradas pela neve. De qualquer forma, novamente, eu agradeço os serviços de vocês e desejo boa sorte na missão de vocês. Ela se desaproxima do teleportador, enquanto, tipo assim, ele começa a canalizar uma energia. E vocês já sabem exatamente o que vai acontecer. Vocês vão virar partículas de luz. Enfim, eis que rapidamente, pum, e vocês tipo só somem, vocês viram partículas de luz rapidamente e vocês aparecem novamente. Vocês estão, no caso, vocês caem do ar assim, tipo uns 5 metros do chão, nada mais, numa pilha de neve, os dois. Essa é a sua primeira vez sentindo neve, John Wayne. E Patos também. Gelo, frio. Só que a textura da minha capa. Gosto de chuva, só que da textura da minha capa. Eu caio assim, eu quero tentar, tipo, ir me levantando, assim. Certo? Você se levanta, você sente essa neve bem fofinha. E que a roupa de frio que vocês estão utilizando no momento não dá. Tá muito frio. Vocês são umas pessoas acostumadas com um calor, quer dizer, um clima não tão frio. Mas aí tá gélido demais. De qualquer forma, vocês estão oficialmente na região da Espinha do Dragão. Um dos intervalos aí do arco de Mondstadt. A sessão de vocês vai finalizar aqui.